Olá, vamos falar sobre um assunto bem interessante que nós, conhecendo esse assunto, podemos ver como realmente é a nossa natureza humana. Não como as pessoas falam aí fora, mas como a Bíblia diz, como Deus realmente vê que é o homem. É preciso conhecer porque precisamos saber como somos diante de Deus. Como somos pela ótica da sua palavra. E o assunto que a gente vai falar tem por título depravação total. Depravado já está dizendo o nome, é caído. No caso do homem, corrupto, sujeito a falhas absurdas, quebrado espiritualmente, caído, significa isso. E o homem ele é totalmente depravado, ou seja, o seu espírito não tem liberdade para fazer o que é bom, o que é correto diante de Deus. Não tem liberdade porque o que causa essa depravação total no coração, na alma, no espírito, na mente do homem é o pecado. O pecado, ele é a mancha no coração do homem que deixa ele corrupto, incapaz de agradar a Deus. Ele pode até fazer boas obras, ele pode frequentar lugares aos seus olhos saudáveis, mas o seu coração é mau, é corrupto. A palavra de Deus fala isso no livro de Jeremias, no capítulo 17, que perverso e desesperadamente corrupto é o coração do homem. O pecado ele faz isso e por causa do pecado, o homem só tem vontade, desejo de fazer o que é errado aos olhos do Senhor. Ainda que ele faça uma boa obra, ela é corrompida. Ainda que ele pense algo que ache bom aos olhos dos homens, mas é corrompido. Nada que a sua mente faça ou as suas obras vai ser aceito, vai ser correto, vai ser puro diante de Deus. Exatamente por causa do pecado. O pecado ele não é só quando Deus olha e vê que o homem falhou. O pecado ele está entranhado na natureza humana ao ponto de ele não poder fazer algo que seja separado dessa natureza pecaminosa, certo? O pecado domina todas as áreas do ser humano, todas. Por isso ele é totalmente depravado. A gente vê isso. Tem um texto interessante aqui na palavra de Deus. No livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que é a morte? Morte é totalmente sem vida, espiritualmente falando. Ele está inerte. Ele não pode fazer nada sozinho, de vida, de bom, de agradável a Deus. Ele é incapaz de se erguer. Isso por causa do pecado. Pecado na natureza humana. Ele é tão depravado que não é que ele seja só culpado, é que ele não pode sair dessa culpa, ele não pode fazer algo fora dessa depravação. E por natureza, por ser pecador, ele é um filho da ira.
filho da ira de Deus. Exatamente por causa do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. E o verso 5, estando ainda nós mortos em nossas ofensas ou nossos delitos e pecados. O homem sem Deus, sem Cristo, sem a graça, o homem natural, ele é incapaz de agradar a Deus. Ele não tem nada de vida no sentido espiritual. Não é que o espírito dele não é vivo, porque senão a gente não pensava, não falava. É que espiritualmente, para as coisas de Deus, para as coisas eternas, ele é totalmente inerte. Ele não se move, ele apenas vive no seu padrão natural, e isso, diante de Deus, é uma morte espiritual. Como Deus fala por intermédio do profeta Isaías, que até as boas obras dos homens são considerados por Deus como imundícia, trapos de imundícia, não servem para nada. Não serve para nada. E a prova de que ele não pode se libertar disso, ele não pode sair, porque ele é totalmente depravado, o homem natural. Claro que fica claro na Escritura que a vida é Cristo. Cristo é o que liberta. Mas naturalmente, que nós estamos falando, ele é mau. E ele sendo mau, em Romanos 8, está dizendo que ele também não pode fazer a vontade do Espírito, porque está preso fazendo as obras da carne. Ele é incapaz, ele é inclinado às obras da carne e incapaz de agradar a Deus. Vamos ver aqui, eu vou ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Veja, o homem natural, ele não pode, a hora que ele quiser fazer algo agradável a Deus, ele não pode manipular, ele não pode